Muito boa noite. O nosso convidado de hoje, especialíssimo, presidente do Tribunal Regional Federal, 4ª Região, com sede em Porto Alegre, Ricardo Teixeira do Vale Pereira, catarinense, florianopolitano da Gema, de tradicional família, inclusive é o segundo catarinense, na sequência, a pilotar aquele que é considerado o mais completo e talentoso Tribunal Regional Federal brasileiro. Presidente, satisfação tê-lo aqui. Prazer é todo nosso. É importante manter essa interlocução e conversar com a sociedade por intermédio dos meios de comunicação e conversar com um jornalista tão qualificado como o nosso satisfação colega. E a honra é toda nossa, desembargador. Antecedido pelo também catarinense Vitor Laos. Dos Santos Laos. Dos Santos Laos. Vitor Luiz dos Santos Laos. Exatamente. Quer dizer, para Santa Catarina, isso mostra que realmente a nossa representação histórica sempre se manteve num diapasão muito importante. Sem dúvida. Eu acho que isso é representatividade para o Estado. O tribunal é regional, é um tribunal da federação. Nós atuamos de forma igualitária nos 3 estados, não há qualquer discriminação, mas a presença de catarinenses, é claro, que representa um ganho para a nossa sociedade catarinense. O desembargador Vitor Laos é natural de Joaçaba, foi presidente durante 2 anos. Já tivemos anteriormente um presidente catarinense, ministro Teori Zavascki. É verdade, catarinense de Faxinal dos Guedes. Faxinal e agora, eu, representando o Estado, também presido aquela corte. Sou o primeiro juiz de carreira que preside o tribunal, embora também a participação dos colegas que vieram do 5º seja importantíssima. O ministro Teori entrou pelo 5º Advocacia. O Laos também, né? O desembargador Laos entrou pelo 5º do Ministério Público. Sim, do Ministério Público. E eu pela carreira. São todos magistrados da mesma forma, mas não deixa de ser significativo o fato de um magistrado que fez carreira aqui no Estado ascender à presidência da Corte. E a atuação do desembargador começou pelo Ministério Público de Santa Catarina, formado que foi aqui na Universidade Federal. Exatamente. É isso? Eu fiz a graduação na nossa Universidade Federal de Santa Catarina com muito orgulho. Fiz o concurso para promotor de justiça muito jovem, com 22, 23 anos. Permaneci nessa instituição por cerca de 7 anos. Antes fui servidor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Opa, eu sabia. Então, na verdade, eu tenho cerca de 38 anos já de atuação, seja no Judiciário, junto ao Poder Judiciário, no Ministério Público, e ingressei na Justiça Federal em 1993, passando por Joinville e Florianópolis. Perfeito. Muito bem, agora à frente do TRF4, qual é o grande desafio? Considerando que tomou posse agora há pouco mais de um mês, ou menos de um mês, né? Dia 21 de junho. Exatamente. Qual é o grande desafio? O grande desafio, a pauta que se impõe imediatamente é a pandemia. Certo. Infelizmente, esse problema que assola o Brasil já faz mais de ano. O tribunal, felizmente, é um tribunal totalmente informatizado. O tribunal era certamente o tribunal e ainda é mais informatizado do Brasil. Aí entra o EPROC, né? EPROC. Nós temos o EPROC, que é aliás, sistema de... que está sendo espalhado pelo Brasil, né? Exato. Ele já é utilizado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Exato. do Rio Grande do Sul, do Tocantins, pela Justiça Militar também. Então, nós temos o EPROC, temos o SEI, que está espalhado por toda a administração pública, que é um sistema eletrônico administrativo, e temos outros sistemas. Então, o nosso tribunal, felizmente, sendo informatizado e já usando os recursos de teleconferência, conseguiu vencer a pandemia sem maiores dificuldades. Mas nós temos que pensar na retomada. Na transição. Exato. Esse trabalho de transição é bastante importante. Essa é a pauta inicial, aquela que se impõe. Mas, paralelamente a isso, nós pretendemos trabalhar muito no elemento humano. A pessoa é fundamental, porque o nosso grupo de servidores, servidoras, magistradas, foram eles que conceberam esses processos eletrônicos. Sem dúvida. E as pessoas são a base da instituição. Então, investimento maciço na qualificação e no bem-estar das pessoas e também nos recursos tecnológicos, porque isso representa um ganho. É capacidade de fazer mais com menos investimentos. Então, parece que esse é o foco. Enfrentamento da pandemia, Perfeito. Transição, tecnologia e pessoas. Perfeito. Agora vamos então por parte. Na transição, dependendo da evolução da imunização, que já tem se apresentado,
a ideia é que essa transição seja feita no segundo semestre ou fica para 22? E já emendo uma outra questão. O home office pode ter chego também para ficar, nem que parcialmente, no TRF4? Essa transição, esse momento de retomada parcial, vai depender muito do acompanhamento epidemiológico. Mas nós temos expectativa e esperança mesmo, porque isso que representa vencer a pandemia, temos expectativa de retomar gradualmente, ainda esse ano, o trabalho presencial, nem que seja parcialmente. No tribunal, por exemplo, nós já estamos trabalhando com cerca de 10% da força de trabalho na parte administrativa. Então, com o tempo, mas com todo cuidado, isso vai ser feito. E o home office, nós já o adotávamos antes. Anteriormente à pandemia. Nós tínhamos uma limitação de 30% e com autorizações excepcionais para até 50% da força de trabalho. Então, não representou uma novidade. Perfeito. Mas eu não tenho qualquer dúvida de que para o judiciário e para todas as instituições, nós teremos uma nova realidade daí para diante, sem dúvida. Porque nós percebemos que é possível fazer sessões de julgamento, eu tenho feito sessões de julgamento desde maio do ano passado, usando esses recursos. Nós percebemos que os servidores, os magistrados, podem trabalhar de casa. O trabalho presencial, o atendimento às pessoas, aos excluídos digitais, isso vai ser sempre necessário, mas eu tenho absoluta certeza que esse é um caminho sem volta. E a produção judiciária não sofreu abalo? Não tivemos problema. Nós paramos o trabalho presencial no dia 13 de março de 2020. No primeiro mês, tivemos algum impacto, mas assim que percebemos que o isolamento social ia se prolongar no tempo, nós começamos a trabalhar incessantemente para a adaptação a essa forma de desempenho de atividades e hoje em dia podemos dizer que todos os atos processuais têm sido praticados, a produção de sentenças e acordos continua a mesma. E isso também, de alguma maneira, gera economia. Economia que pode ser, então, direcionada para novos investimentos na área tecnológica, como colocou o presidente? Exatamente. Essa é uma das ideias. Nós temos, desde a emenda 95, uma séria restrição orçamentária a um congelamento de gastos, tendo por base o ano de 2016. Isso, evidentemente, causa alguma dificuldade. Mas, ainda assim, essa contenção de despesas, de energia, de água, de materiais, enfim, isso aí representou uma sobra, em certa medida, que pode ser canalizada para outras áreas, para investimento, por exemplo, em tecnologia. Já tem alguma coisa em vista em termos de investimento tecnológico para o TRF? Nós agora estamos trabalhando principalmente com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que temos que incrementar o uso dessa lei e também com a segurança da informação. Nós tivemos ataques de hackers recentemente, no Rio Grande do Sul sofreu um ataque muito sério e isso é preocupante. Então, nós vamos agora, ainda esse ano, muito provavelmente, investir em segurança em relação à nossa base de dados, com a compra de mais um firewall para proteção e justamente para evitar que ataques dessa natureza venham a acontecer. Muito bem. Agora, economia não apenas para o tribunal, mas também até para os colaboradores, para os magistrados e servidores, porque na medida que trabalha em casa, tudo se torna também mais interessante em termos de poupar gastos, né? Exatamente. E foi isso. Isso parece que é um sinal dos tempos no mundo, né? Eu acho que sim. Fugir de engarrafamento, de congestionamento, mobilidade urbana. Isso representa, inclusive, sustentabilidade. Exato. São menos veículos movidos a combustível fóssil transitando pelas ruas, menos deslocamentos. Para as pessoas, a possibilidade de almoçar em casa com a família. Nós temos esse lado que é positivo, sem dúvida alguma. Eu volto a frisar que, é claro, como nós existimos por causa do cidadão e em função do cidadão, nós temos que atender as pessoas também presencialmente. Mas, certamente, esse movimento de trabalho remoto, em casa, de home office, é algo que vai permanecer. Agora, desembargador presidente, a gente
houve muitos elogios ao TRF4, não pela sua presença aqui, mas, em compensação, a população brasileira anda muito desapontada e desencantada com a atuação do Supremo Tribunal Federal de uma maneira geral. Eu gostaria de ouvi-lo, como membro do Judiciário brasileiro, como acompanha essa reação popular a comportamentos de ministros do Supremo e da Corte como um todo. Eu tenho, primeiramente, absoluta certeza de que os integrantes da nossa Corte, eles julgam os processos com responsabilidade, com isenção, com imparcialidade. A reforma de decisões por parte de cortes superiores é algo absolutamente normal, é algo que está no contexto do sistema. E, por outro lado, as críticas são bem-vindas e são necessárias. No meu discurso de posse, eu realcei muito a importância da transparência por parte do Poder Judiciário, a importância dessa prestação de contas à sociedade. Mas é claro que essas críticas, elas são sempre no sentido de construir. Aquelas críticas que destroem as instituições, que enfraquecem as instituições, são preocupantes, sem dúvida alguma. Nós temos a crença de que as cortes superiores, acreditamos nas cortes superiores do Brasil, a justiça, o sistema de justiça como um todo, mas, sem dúvida, a necessidade de aperfeiçoamento, a necessidade de autocontenção por parte dos membros do Poder Judiciário, para que essas críticas não extrapolem aquilo que é concebível nessas situações. Assim também como cremos que as cortes superiores exercem um papel muito importante de faróis, de sinalizadores em relação à conduta dos magistrados e, por consequência, da população. Então, espera-se, acima de tudo, coerência, serenidade e trabalho em prol da comunidade. Muito bem, vamos chamar um rápido intervalo comercial, mas já deixo aqui 3 temas. Supremo, muito politizado. Judiciário deveria se aproximar mais da sociedade como um todo, e as falas, declarações do presidente da República em relação, especialmente, a ministro do Supremo. Retornamos já já. Muito bem. Para nossa satisfação, retomando a entrevista com o presidente do Tribunal Regional Federal, 4ª Região, o catarinense Ricardo Teixeira do Vale Pereira. Desembargador presidente, não lhe parece que o Judiciário precisaria se aproximar um pouco mais da sociedade? Acho que essa evolução já ocorreu. Eu estou aí na estrada, no jornalismo, há 42 anos. Quando eu entrei, era uma coisa impressionante, a distância, o togado, o desembargador, mas isso, com o tempo, foi distensionando, foi liberando, mas ainda entendo que possa haver uma evolução. Concorda? Concordo. Eu acho que nós evoluímos bastante. O Judiciário, de fato, se comunicava muito pouco com a sociedade. Por força das restrições constitucionais e legais, nós temos alguns limites para manifestações, mas nós fazemos parte da sociedade, principalmente aqueles que integram, desempenham funções de administração, de direção, têm que se comunicar um pouco para expressar, enfim, a opinião do poder. Mas nós evoluímos muito, os juízes hoje têm um contato maior com a imprensa, com a sociedade, nós criamos canais de acessibilidade, nós temos espaços de transparência nos sites, o nosso processo eletrônico, o nosso processo administrativo, eu sempre disse, e eles representam um ganho muito grande em acessibilidade, porque qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode ter acesso ao inteiro teor do seu processo. Isso facilita muito. Nós temos fóruns interinstitucionais de interlocução com advogados, com procuradores, e mais transparência, prestação de contas, é algo que sempre permite mais. A prestação de contas é fundamental, a fiscalização por parte da sociedade é fundamental. Na minha fala, inclusive, no discurso de posse, eu citei a alegoria de Giges,
o dom da invisibilidade, Sim. que isso é inconcebível no poder público. Nós temos que ser visíveis, transparentes. Há muito por se fazer ainda, sem dúvida. Agora, presidente, nós temos hoje, observamos um certo tensionamento nas relações entre o Executivo e o Judiciário, partindo do próprio presidente da República, que com excessos verbais acaba confrontando, deflagrando uma conflagração em relação a alguns ministros, inclusive ao Supremo como um todo. Lhe preocupa esse esgarçamento institucional? Preocupa. Eu tenho absoluta certeza de que, e já disse isso em várias vezes, em várias ocasiões, que não há solução sem democracia. E o debate é inerente ao processo democrático. As críticas, já disse também, elas são necessárias, mas as relações institucionais precisam têm ser que preservadas, manter, né? exato, manter um certo nível. As divergências são naturais. Muitas vezes o judiciário, por exemplo, julga questões que envolvem o poder executivo, o legislativo, às vezes interfere com suas decisões, mas isso faz parte do contexto, assim como eventuais recursos contra as decisões judiciais são aceitos. Nós temos que conviver com isso. Mas o debate tem que manter um certo nível, por quê? Porque as relações institucionais, a despeito das divergências, existem, são necessárias e têm que ser mantidas. Então, os excessos de linguagem, as mensagens eventualmente de caráter ofensivo, eu tenho absoluta certeza que não contribuem para o processo democrático. Agora, o Supremo, através de seus ministros, de uma maneira geral, não acabou se politizando demais? O Supremo Tribunal Federal, ele é um tribunal uma corte constitucional, né? Exatamente. Nós jamais podemos decidir algum processo sem refletir sobre as consequências. E as consequências são políticas também. Por isso se diz que o Supremo tem um certo papel político. Mas a política que importa às cortes judiciais é a política que diz respeito à sociedade, não a política partidária, não a política que envolve os problemas do dia a dia. Então, é preocupante, evidentemente, se um tribunal começa a se envolver demais em questões políticas ou, pelo menos, dar a entender que está se envolvendo em questões políticas. Por isso que existe essa restrição aos magistrados de se manifestarem demais acerca de processos. É isso que eu ia perguntar. Tudo bem, transmissão das sessões do Supremo é positiva, é transparência, mas às vezes dá a sensação, não precisa se manifestar apenas nos autos, mas muitas manifestações políticas dos ministros que acaba um pouco vulgarizando a imagem do representante do Supremo. Cada um tem sua maneira de ser, sua forma de se expressar. Alguns são mais incisivos, outros menos incisivos, mais contidos. Mas a linguagem do magistrado tem que ser uma linguagem cuidadosa. De serenidade, né? De serenidade. Me parece que isso é essencial. Essas transmissões das sessões do Supremo tiveram essa virtude de abrir um pouco o poder judiciário, mas talvez tenham também mostrado o lado humano e falível dos juízes e juízas, que são pessoas. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte não tem transmissão de sessão, né? Esse foi um debate que se travou já. Nós temos sessões do nosso tribunal também transmitidas. Há quem defenda que essas sessões não devam ser transmitidas, porque, na verdade, uma corte de cúpula, ela, como eu já disse, estabelece balizas a serem seguidas. E nós temos que entender as razões de decidir de uma corte superior. E se nós temos mensagens desencontradas, acabaremos não tendo esse balizamento. Verdade. Por isso que em algumas cortes é assim, nos Estados Unidos é assim, as decisões são precedidas de debate com os advogados, mas depois a corte se reúne secretamente e dá a decisão final. E os ministros não se manifestam publicamente, não. São mais recatados, recolhidos, né? Mais discretos. Nós temos que compreender que também temos o nosso espírito latino, um pouco verdade. diferente, mas eu diria que seria preferível um pouco mais de contenção no que toca a manifestações sobre o processo. Agora, a forma de provimento dos ministros que integram o Supremo, a gente observa lá
vários representantes do PSDB, quando Fernando Henrique Cardoso foi presidente, representantes do PT no período de Lula e Dilma. Teria que reavaliar a forma de provimento dos ministros do Supremo e talvez de outros tribunais superiores? Eu acho que talvez seja algo a ser pensado, isso gera sempre muito debate e não há sistemas perfeitos. Nós temos, nos Estados Unidos, por exemplo, que são muitas vezes citados como exemplo, nós temos juízes eleitos e a prática mostra que não funciona muito bem. Me parece que a seleção por concurso é mais adequada, pelo menos, que essa seleção mediante eleição. Quanto às cortes superiores, em especial o Supremo, há muitos países que têm modelo semelhante ao do Brasil. E nós temos tivemos grandes ministros, com muita qualificação, mas me parece que seria mais adequado que houvesse pelo menos uma divisão de formas de seleção. Alguns indicados, quem sabe, pelo Poder Executivo, outros recrutados necessariamente nas carreiras jurídicas, em especial na magistratura, porque, embora seja uma corte constitucional, é um órgão do Poder Judiciário. E nós temos situações de composições do Supremo com pouquíssimos magistrados de carreira. Hoje, no Supremo, temos apenas Cássio Nunes, que chegou recentemente, e o presidente Luiz Fux. São os únicos magistrados de carreira. Marco Aurélio está saindo agora. A ministra Rosa Weber também. E a Rosa Weber, do trabalhismo. Fux também, né? Ministro Fux. O Fux, também. Exato. Enfim, Então, agora até temos a composição com vários magistrados. Exato. Mas, de fato, eu acho importante que, ainda que seja uma corte constitucional, que haja participação, pelo menos, também de magistrados de carreira. Agora, no contexto da Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal resolveu dar um cavalo de pau e aquelas condenações que vieram, inclusive, lá do TRF4, estão todas sendo colocadas de água abaixo, levantaram a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Como é que aprecia essa questão em particular? Primeiro, assim, com absoluta serenidade, acerca do papel desempenhado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O tribunal apreciou já vários processos que foram submetidos ao STJ, alguns inclusive parcialmente pelo Supremo Tribunal Federal, e nas instâncias ordinárias até o tribunal, nós julgamos fatos e direito. O STJ, somente direito, o Supremo, questões constitucionais. E durante cerca de 5 anos, mais ou menos, o tribunal apreciou vários recursos discutindo a questão de imparcialidade, de incompetência, de outras nulidades no processo e sempre afirmou, corretamente ou não, que o processo era regular. E me parece que afirmou isso com muita propriedade e com base nos elementos constantes dos autos. E isso já chegou anteriormente ao STJ, já chegou anteriormente ao Supremo Tribunal Federal. O que causou a surpresa foi exatamente o fato de, depois de 5 anos, de fato já conhecido, surgir uma decisão invalidando tudo que tinha sido feito. E isso gerou alguma surpresa. Numa das condenações de Lula da Silva, ele foi condenado pelos 3 no TRF4, 3, né? São 3. Câmara, né? Mais 5 no STJ, mais o ministro Moro. Quer dizer, 9. Daí o Supremo chega depois de tanto tempo e invalida tudo. Quer dizer, isso gera uma decepção da sociedade perante o judiciário, não lhe parece? Sim, nós respeitamos a decisão do Supremo, sem dúvida alguma, é o papel que lhe cabe. Acreditamos que o tribunal tomou as decisões adequadas e corretas no momento oportuno. Sem dúvida. E se fosse para chegar a uma decisão contrária, seria recomendável que ocorresse isso antes. Claro. Antes. Mas, enfim, temos agora um fato já consumado. Lamentavelmente. Desembargador presidente, satisfação conversar com o amigo e que bom ver um catarinense brilhando à frente do TRF4. Muito obrigado. Muito obrigado. Meus cumprimentos. E o tribunal está à disposição. Muito grato. Você tem compromisso no próximo sábado conosco, aqui no Ponto e Contraponto. Um forte abraço e até lá.